E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos uma verdadeira oportunidade. Estamos recebendo o doutor Bruno Bordeste, geneticista lá da Oncolog, que está aqui nos oportunizando, doutor, com a sua presença, saber um pouquinho mais dessa especialidade. Eu fico muito feliz que o senhor tenha aceitado o convite e esteja aqui com a gente hoje. Agradeço muito o convite, a gente levar a informação, né? Que é o mais importante para as pessoas conhecerem. Sobre a nossa saúde, né, doutor? Sim. As pessoas são tão carentes de informação, de profissionais que você pode, você tem confiança, tem a segurança. Então, cada profissional que vem aqui, lá da Oncolog principalmente, nossa senhora, eu adoro, porque a gente pode ter essa troca e tirar as dúvidas de muitos que estão em casa. Sim, o principal objetivo, levar informação de qualidade para todo mundo. Né? Sim, doutor, eu estou assim, muito curiosa, porque fala geneticista. Eu, principalmente, não sei muito bem. Eu fiz minha lição de casa, sabe, doutor? Fui lá dar uma olhadinha, mas você fica em dúvida, né, do que faz um geneticista. Eu gostaria muito de iniciar por aí, pode ser? Pode, claro. O geneticista, ele é um médico que ele está responsável por avaliar condições que são hereditárias, né? Ou seja, doenças que vão ter um padrão já de estar ali passando na família por várias gerações, ou doenças genéticas também que acontecem naquele indivíduo especificamente. Não necessariamente que estão ali, que está passando por várias gerações, né? Entendi. Então, alguns exemplos, a gente lida com o câncer, a síndrome de câncer hereditário, né, que eu trabalho especificamente com isso na Oncolog. Sim. Também os distúrbios do neurodesenvolvimento, e hoje em dia está muito em alta a questão do autismo, da investigação genética do autismo. Doutor. E existe, e a gente consegue fazer essa investigação, identificar alguma possibilidade, assim, Existe. No caso da família? Nossa, que maravilha! O autismo, ele é uma doença, assim como o câncer, multifatorial. Então, eu vou ter vários pontos que vão estar ali ocasionando a doença. Sim. Só que em uma porcentagem de casos, ali em torno de 10% dos casos, eu consigo achar alguma alteração genética, né, seja ela de uma síndrome ou de forma isolada, que esteja relacionado com o autismo. Então, olha só, é algo que a gente tem aprofundado mais. Maravilha. Doutor, nesse caso, o senhor falou sobre algo assim que me chamou muita atenção. Falou sobre que o geneticista investiga essas questões de doenças que vêm através da genética, né, que são hereditárias. No caso, por exemplo, um casal que tenha esse traço na família, procure o doutor. O doutor consegue, de alguma forma, evitar, talvez, que essa doença possa acontecer num futuro filho desse casal? Sim, sim. Olha que maravilha, doutor. Temos algumas condições. Uma condição que é muito corriqueira são primos que casam, né? E aí, aquele casal, a gente faz a orientação. De que tem uma incompatibilidade? Isso, aí tem até um teste, né, que chama teste de compatibilidade, né, genética do casal, né? Sim. Que a gente vê doença recessiva. A doença recessiva, eu tenho um pai e uma mãe que não têm a doença, porque para eu ser doente, eu preciso ter as duas metades do DNA alterado. E a gente sempre recebe metade do pai e metade da mãe. Sim. Então, eles são saudáveis, mas eles podem ser portadores de alguma alteração, né, eventual, né, naquele gene específico, e aí o filho tem a doença. Então, antes de ter o filho, a gente faz essa orientação. E tem uma outra questão bem interessante também, que são casais, tanto o homem ou mulher que já tem a doença diagnosticada, a gente pode recomendar a testagem do embrião. Olha só, já é possível? É possível. São testes genéticos pré-implantacionais. Então, o casal faz ali o processo de fertilização in vitro na clínica de reprodução, e aí a gente, né, o geneticista direciona qual tipo de teste específico tem que ser feito, e é implantado no útero o embrião que não tem aquela alteração. Olha que maravilha hoje em dia, né, a gente ter a possibilidade de prever, né, e conseguir selecionar o embrião também, que não tenha nenhum tipo de patologia. Isso. Que maravilha, doutor. Então, mais ou menos o geneticista, eu tenho certeza que é muito mais, eu ouvi falar também que o geneticista cuida também de doenças raras.
Isso, né? Praticamente todas as doenças Todas que a as gente doenças. trata. O que é uma doença rara, doutor? Começando por aí. Doença rara tem um número estatístico que eu nunca me apeguei muito à Sim. parte para tantos nascidos vivos. Eu gosto de explicar assim, são 6.000 doenças diferentes que a gente tem, tá? Hoje em dia já catalogadas de causas genéticas. E são doenças que são incomuns, né? A gente não vê corriqueiramente na prática clínica. E o que é curioso é que a gente fala assim, é raro, mas no Brasil, né, a gente tem 13 milhões de pessoas aproximadamente que convivem com algum diagnóstico de uma doença rara. Seja genético e mais de 80% são de causas genéticas, ou não. É muita gente. É muita gente. E é considerado raro ainda, né? É considerado raro. Raro de forma isolada, né? Raro de forma isolada, Isso, mas doutor? quando junta tudo aquilo, vamos falar, num balaio, todas essas doenças, aí é um montante muito grande. E negligenciado também. Negligenciado como assim, doutor? Quando eu digo negligenciado, por quê? Eu, por exemplo, na residência, a gente lá em Ribeirão Preto diagnosticou uma paciente que ela era a segunda paciente do mundo que tinha uma alteração genética específica. Tinha um relato de uma outra criança na China. Então, não existe uma política específica, uma diretriz específica para uma doença que eu tenho 2 casos no mundo, né? E também acha-se que tem poucos casos dessa doença, então não precisa de uma política de atenção específica, o que não, é verdade. Tem que ter uma política para o grupo em específico, né? Entendi. Negligenciado nessa questão, Nessa né? questão. Se for demandar algum investimento Isso. em relação para que se investigue, né? Causa, tratamento, se desenvolva em relação àquela doença, eles não acreditam que seja necessário. Tem outras questões, outras doenças para se investirem, mas é tratado mais ou menos dessa forma. Um pouco. Então, é algo que a gente briga bastante também para inclusão. Desafio, né, doutor? Desafio. Será que é por isso que existem poucos profissionais nessa especialidade, doutor? Porque eu verifiquei que tem falta de geneticista como o senhor. Sim. No Brasil inteiro tem mais ou menos 400, né? Olha, isso é muito pouco mesmo. Bem pouco. E mais da metade está no estado de São Paulo. Então, olha só. Aqui em Cuiabá, principalmente, o doutor é um dos únicos. Isso. Eu tenho o doutor Marcial Francis Galera, que veio para cá e trouxe a genética para o estado. Ele está aqui há mais de 20 anos e ficou sozinho na jornada solo. Esse período todo. Construiu todo o legado dele aqui praticamente solo, né? Aí a gente tem um colega que recentemente foi para Rondônia, que também não tinha. Tocantins ainda não tem, e aí... Doutor, o senhor tem alguma ideia do porquê que existe tão poucos profissionais nessa especialidade? A gente tem algumas hipóteses. Primeiro que durante a faculdade a gente tem pouco contato, justamente por ser um grupo de doenças que são raras, você não vê muito durante a sua graduação. Eu, por exemplo, vi um caso ou outro. Hoje eu vejo muito porque a minha amostra é viciada, né? Eu sou referência para atender aquele grupo de pacientes e recebo encaminhamentos de diversos, né, outros colegas. A questão também é que a genética ela tem um certo grau de complexidade no entender, porque são coisas assim, o cirurgião vai operar o coração, ele está pegando ali o coração. Sim. Agora o DNA a gente enxerga, você tem que acreditar que ele existe, né? Então... Eu entendi. Então, eu fico um pouco abstrato? É um pouco abstrato. Entendi. É um pouco abstrato. Então, já inicia essa omissão desde a faculdade. Fiquei impressionada com o que o doutor falou, que é algo que você tem pouco contato. Então, não chama muita atenção dos profissionais que estão ali, que vão se formar, que eu acredito que você se apaixona, né, pela especialidade. Você trabalha com aquilo e fala, nossa, adorei aprender sobre isso. Sim. E como você vê pouca genética, então, assim, encanta poucas pessoas. O que te chamou a atenção, doutor? Eu até conto isso, foi até bem antes da faculdade. Eu Sério? estava uma vez no ensino médio, sempre fui, né, o nerd ali da sala. E aí eu lembro que eu e meu tio, a gente estava estudando, meu tio é enfermeiro, lá em Belo Horizonte, a gente estava estudando sobre
o vírus HIV. E aí lá tinha, né, o vírus ele integra no DNA da célula do hospedeiro, aí eu achei aquilo tudo muito interessante, já naquela época. Desde 4 anos de idade eu falo que eu vou ser médico, já estava definido. Aí geneticista foi ali na adolescência. Olha e eu só. já entrei na faculdade com essa... Já nasceu assim com esse espírito, né, doutor? Sim. Nossa, que maravilha, né? Tão bom já descobrir o que você gosta tão cedo, né, doutor? Foi bom, foi bom. Então já chegou, já se preparou durante todo o estudo, sabendo que teria que fazer uma faculdade de medicina e não era fácil também você chegar e fazer uma faculdade. O doutor formou onde? Eu formei na Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Minas Gerais. E veio exercer aqui, nos presentear com seu conhecimento aqui no Mato Grosso. Que maravilha! Muito bom. E aí trazer mesmo, a gente vai levar a genética para o interior também, né? A gente já está desenvolvendo alguns projetos também de cunho social, tenho conversado lá na Oncolog. Que maravilha. Até para trazer pesquisa aqui para o estado, que a gente julgamos ser muito importante também, Sim. e tratamento. Algumas doenças raras têm sim tratamento específico, só que o grande desafio é encontrar justamente esses pacientes, né? Olha só, gente. Então, a gente quer capilarizar essa possibilidade também para os interiores. Estamos organizando atendimento também em Sinop, Cáceres já tem data, Primavera. Né? Olha que maravilha, doutor, a gente tem que disseminar essa informação. Doutor, eu gostaria de falar, lógico, tem muita coisa ainda que a gente pode conversar. Eu queria falar um pouquinho da questão do geneticista nessa... tipo, você tem aquela vasculha a questão familiar, da hereditariedade, no caso do câncer. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, eu vou pedir para o doutor segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta e peço a atenção de todos vocês, porque o bate-papo é com o doutor Bruno Bordeste, geneticista, que nos está dando uma aula aqui sobre essa especialidade, que ainda é carente de profissionais, né, doutor? E a gente tem aqui com todo esse gabarito, né, doutor, todo esse conhecimento que está atuando aqui na nossa Cuiabá. E eu fico muito feliz de ter você lá no quadro da Oncolog ainda, que é aquele lugar maravilhoso, doutor. Bem o senhor acabou de chegar também aqui em Cuiabá, né? Cheguei tem pouco tempo. O pessoal fala que se comer a cabeça do pacu não vai embora, né? Eu vou falar pro doutor André Crepaldi, fala, leva o doutor Bruno para comer a cabeça de pacu. Pois é. Mas eu tenho certeza que o doutor vai amar Cuiabá. Já estou amando, foi muito bem recebido em absolutamente todos os lugares. Olha que maravilha, eu não esperava menos. Doutor, estávamos falando dessa questão do profissional, do geneticista, para identificar a possibilidade de câncer, levando em consideração a genética, né, a família. Sim. No caso, como é que funciona tudo isso? Porque às vezes você tem algum caso na família e muitos ficam preocupados já. O que fazer? Isso gera um anseio muito grande, né? Gera um anseio muito grande. A gente, primeiro, para a gente pensar, a grande diferenciação inicial, muitas pessoas chegam no consultório e perguntam, eu vim para cá, me encaminharam para eu ver se o meu câncer é genético. Aí eu já começo falando assim, olha, então, já vou te dar a resposta de cara que eu tenho certeza que é. Por quê? Todo câncer é genético. Todo câncer é genético, independente de idade, localização, sexo, todo câncer é genético. Por quê? Eu faço a seguinte comparação, a nossa célula, ela está, o tempo todo está num processo de morrer e essa célula ser reposta. Ou, em determinadas condições, eu preciso, aquele determinado tecido tem que aumentar de volume, de tamanho, né? Sim. Então, vamos supor, uma mera queimadura, por exemplo, na pele, o DNA ele vai induzir ali um acelerar do ciclo celular de reposição, né? E depois o próprio DNA, ele faz com que essa velocidade reduza. Então, o câncer é o quê? A célula perde o controle dessa velocidade de reprodução, vamos falar dela assim. Sim. Então, vira aquela massa de tecido desgovernado, vamos falar. Entendi. Então, isso tudo acontece um acúmulo de várias mutações naquele tecido específico. Então, quando eu pego uma mulher com câncer de mama, um homem com câncer de próstata, seja jovem, com idade avançada, eu tenho certeza que lá naquele tecido específico
aconteceram várias mutações. Então, isso é um conceito. O que a gente quer descobrir é se essa pessoa tem uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. E aí eu dou destaque para essas duas palavras, predisposição e hereditário. Porque aí a pessoa, ela tem essa alteração não apenas no seu tumor, mas no corpo todo. E aí é diferente de alguém que vai levar anos para acumular essas mutações e desenvolver o câncer, uma pessoa que não tem no seu corpo, de uma que já nasceu com essa alteração. Né? Entendi, doutor. Então, existe, no caso, identificado essa questão da possibilidade de vir ter um câncer por causa da questão familiar. Existe algum procedimento que você pode tomar ou só aquelas medidas de prevenção normais mesmo que a gente precisa fazer de alimentação, atividade física, evitar álcool, no caso, tabagismo? São essas medidas mesmo? Ou tem algum outro tipo de tratamento que a gente tem aí a possibilidade de fazer? Tem. O principal papel do geneticista é identificar, né, aqueles casos que estão sob risco de ter essas síndromes. E aí, quando a gente identifica, então, a gente pensa de início enquanto uma pessoa jovem tendo um tumor. O que é jovem? Para a gente considerar um tumor abaixo de 50 anos. Uma pessoa que a gente não espera que desenvolva, né, o câncer. Determinados tipos de tumor também chamam muito a atenção, né? Eu falo tipo mesmo lá no laudo da patologia, né, e os colegas mastologistas, cirurgiões, oncologistas, eles, né, conhecem os tumores que chamam a atenção. E também a história da família, claro. Né? Eu tenho uma família numerosa, tenho lá 15 tias, 4 irmãs tiveram câncer de mama, de ovário. Poxa, aquilo me chama ali a atenção, né? Sim. Porque está tendo um padrão de recorrência. Então, Com pensaria nesses certeza. critérios. Doutor, então, doutor é o médico da família, né? Sim. Tem famílias que têm esse acompanhamento? Tem famílias que têm, né? É até curioso, as nossas famílias numerosas, né, que tem vários casos, tem uma doença que ela tem uma história muito peculiar aqui no Brasil, né? Que é a síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer e que dá câncer desde tumores ali em crianças lactentes, né, bebezinhos até 1 ano, qualquer faixa etária e os mais variados tipos de tumores. E tem uma colega geneticista, Maria Isabel Achatz, brilhante lá de São Paulo, que durante a própria graduação dela ali, nos trabalhos dela, ela chamou muita atenção específico para essa doença. E ela foi investigando. O Paraná é um estado onde a gente tem uma das maiores incidências no mundo de tumor adrenocortical, que é um tumor da adrenal em crianças. Olha só. Então isso foi uma... É questão de região? Da região do Paraná. E aí isso chamou a atenção dela. E ela foi investigar, e aí ela descobriu que lá na época do período colonial, provavelmente um tropeiro, pelo caminho que ela foi desenhando, né, das alterações, um tropeiro provavelmente teve essa primeira alteração no gene TP53, essa mutação. Como é uma síndrome, né, hereditária, ele tinha essa alteração nos espermatozoides também, nas células germinativas, e ele foi passando de cidade em cidade, eles tinham uma vida promíscua, né, e foi tendo filhos ali. Olha e aí só. ele é uma mutação que é encontrada quase que só aqui no nosso país, que é a R337H, que era desse tropeiro, provavelmente. Meu senhor, isso Então... é muito interessante, né, doutor? Eu acredito que na sua profissão você se depara muito com esse tipo de estudo, né? Dessa investigação. É um trabalho de detetive, praticamente, né, que ela fez. É verdade, doutor, eu nunca tinha pensado por aí. Doutor, teve alguma relação, no caso do geneticista e essa pandemia que a gente acabou de sair? Existiu um olhar, uma busca por profissionais? Do geneticista, teve uma busca muito importante, né, de profissionais, não médicos, mas de biólogos, porque a genética é uma área muito interessante. Porque é uma investigação que teve que ser feita, né? Isso aí, claro que existem médicos que estão na academia e que fizeram estudos com a Covid-19. Mas a gente tem, assim, muitas outras áreas, farmácia, biomedicina, que entram. É uma área que é muito nova, que é o do bioinformata, né? Olha, nem conhecia. Sim.
eles são fundamentais para a gente, para os geneticistas. Por quê? Quando eu faço o sequenciamento do DNA, são mais ou menos 3 bilhões de pares de bases que a gente tem. Então, são 3 bilhões, né? A gente transforma lá, o sequenciador, ele lê o DNA e dá um código de letras para a gente. A, T, C, A, T, T, C, G, né? E aí o bioinformata pega aqueles 3 bilhões de ATCGs, né? E ele, claro que existe todo um aparato de softwares de computação, né? Muito robustos, inclusive, para analisar. Mas o bioinformata, ele vai definir ali aquele fluxo, deixa tudo preparadinho para o geneticista, no final, fazer a análise daquela variante, hoje em dia que a gente fala, não mais mutação, que a pessoa tem no DNA, né? E eles faziam isso também para analisar o genoma do Covid. Do Covid. Eu imaginei, porque eu falei, se é uma investigação, acho que tiveram que investigar muito, né, doutor? E ainda, né? E ainda investiga, porque era um momento que ninguém sabia de nada. E eu falei, essa carência de geneticista nesse momento deve ter algum tipo de relação. Explodiu na época. Explodiu, né? Explodiu. Eu imaginei. Doutor, o doutor falou sobre algumas doenças. No caso, para a gente passar uma informação um pouco mais de exemplo para as pessoas, o que no seu consultório, qual é a mais frequente as pessoas que te procuram? Certo. Em geral, são pessoas que são referenciadas ao genetista na parte do câncer, né? É mais questão do câncer. Ok. São, em geral, indivíduos que são jovens, tá? Ali abaixo dos 50 anos de idade, que têm pelo menos ali mais 1 ou 2 familiares com algum tipo de tumor nessa combinação ou isoladamente, né? Ou que aí também vai o recado para o colega médico também, que se tem qualquer suspeita que aquilo possa ser hereditário, aquele tumor esteja ali, pesquisar mesmo, hoje em dia é bem fácil a gente acessar qualquer base de dados, né, nossa, para ver se aquele tumor faz parte de algum espectro de uma síndrome. E referenciar para o geneticista agora que a gente estou aqui junto com o Francis, a gente está dividindo os esforços aí, né? Olha que maravilha. Doutora, a tecnologia contribuiu muito para a sua especialidade? Muito, muito. Muito? Muito, com certeza. Né? A gente teve aí, até falo, a síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário, que vem o HBOC, né, do inglês. Eu dou sempre o exemplo da Angelina Jolie, que fez a cirurgia de retirada das mamas, colocou a prótese. Por quê? Foi investigado, a mãe dela tinha uma alteração genética, não lembro nunca se é o BRCA1 ou 2. Sim. Ela tinha, e aí ela também tinha essa alteração e foi indicado lá atrás. Só que quando ela fez isso, eu até brinco com os pacientes, deve ter sido uma fortuna quase infinita. O custo do sequenciamento do DNA tem caído demais. Olha, tem que caído notícia muito. Maravilhosa. Tem caído muito. Então, um exame que antigamente, assim, há 3, 4 anos atrás era 7, 10 mil reais, hoje existem laboratórios que fazem a 2 mil, ainda é caro, mas está em um processo de queda. É aceitável, se você tem uma desconfiança, faz esse investimento, Sim, dá para fazer, né, doutor? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Que maravilha. Então, assim, no caso da Angelina Jolie, já foi há vários anos atrás. Ela fez essa investigação e viu essa predisposição e já fez. E hoje é curioso, né, que a gente tem recomendação pelo NCCN, que é um órgão americano que dita ali as regras para se cuidar dos pacientes com câncer. Então, se a paciente, ou a gente também tem o câncer de mama masculino, a gente fala tanto a paciente, verdade, né, doutor, que inclusive é um fator de risco isolado, então se o homem tem câncer de mama, tem que procurar o geneticista. Mas eu não sabia disso. Sério, eu não sabia, não precisa doutor. ter nem história na família, nem nada. Corre e vai procurar o geneticista. Então, a gente tem, por exemplo, né, no caso para os pacientes que têm a variante no BRCA1 ou BRCA2 ou no TP53, que é aquela doença do Liefeld-Mehne lá do tropeiro, da orientação. A gente nunca vai mandar, não é uma ordem, mas a orientação da mastectomia redutora de risco. O que é isso? A retirada profilática do tecido das mamas e a salpingo-oforectomia redutora de risco, que é a retirada também profilática dos 2 ovários. Né? E isso pode reduzir muito a chance dessa paciente ter o câncer de mama e ovário, que é... O de ovário.
Olha que maravilha, né? É uma prevenção, Sim. né, doutor? Já que tem esse histórico, então eu acho melhor prevenir, né? Sim, com certeza. E no caso, reduz mesmo uma porcentagem muito grande. Consideravelmente. Olha que maravilha. Consideravelmente. Claro que, se a paciente opta por não fazer o procedimento, existe também um protocolo de seguimento rígido, com exames no intervalo curto de tempo para protegê-la, né? Sim. Mas... A orientação é que faz. Doutor Bruno, sensacional a sua participação, de verdade, eu adorei. Olha, me passou informações aqui que eu não tinha nenhum conhecimento, de verdade. Legal, é tão bom a gente poder saber que isso existe e a gente pode antecipar muitas coisas, né, doutor? Antecipar, planejar, né, proteger os filhos ali, a descendência, avaliar o restante da família, né? Então, brinco, as consultas minhas são demoradas, porque assim, eu não vejo só o paciente, eu já vejo os filhos, a irmandade, os pais, né? A gente sempre fica preocupado com o paciente e a família. Esse é o diferencial do geneticista. Você vê que é tão importante a gente realmente conhecer nossas origens, né, Sim. doutor? Doutor Bruno, olha, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei nosso bate-papo, foi muito informativo. Quero que o doutor volte novamente. Opa, vamos combinar? Com certeza. Então tá ótimo, a gente já vai sair aqui marcado na agenda. Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite e pela recepção, Elga. A gente que agradece. Obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Então, reveja, tire suas dúvidas e não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.